amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas, começando mais um Inteligência Condominial, uma revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui é o programa democrático. Todo mundo fala o que pensa e aqui juntos vamos construir algo de melhor para o seu condomínio. Mas lembrando, só depende de você. A gente vai só dar um insight aqui, espero que você absorva isso, coloque na prática. Eu já estou botando na minha camisa, ó. Plano é fazer, sobre movimento, sobre mudar, sobre evoluir, partindo de você, meu jovem. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Quero mandar um abraço para quem está assistindo pela rede SPDTV, cara. Pro Brasil e pro mundo. Primeiro programa de rede aberta do Brasil aí, pessoal. Manda um abraço também pro pessoal da Combate Extintores, DC Condominial, Cicobi da F1000, BSB Engenharia. O papo tava bom aqui do bastidor. Tava falando até de índio, de tribo. Então, como é que tá a tribo do seu condomínio? Tá bem organizada, tá bagunçada. Quem é o cacique? Quem tá mandando lá? Aí nós ficamos aqui. Será que você quer um síndico inteligente pro seu condomínio? Ou você quer um síndico sábio? Eis a filosofia de hoje. E além disso, vamos ter o plantão tirador, vamos ter nosso papo de engenharia também. E tudo bem, meu jovem? Ele que está elegante. Olha aí. Um cara no ser. Eu tenho que acompanhar a turma do direito. Não tem como ser diferente. Vocês querem dar tudo junto, a gente né? estava falando de cultura agora. Liderança é liderança. Eu sigo os melhores. Eu gostei, eu sigo os melhores. É isso mesmo, né? Sigam-me os bons, né? Sigam-me os bons. E aí, doutor? Olha aí. Doutor de engenharia também é doutor. Fala nisso, eu quero mandar um abraço pro Brasil inteiro aí, todo mundo da engenharia. Dia 11 de dezembro é o dia oficial do engenheiro. Muito obrigado, parabéns também, estamos todos aí. Mandar um abraço pro meu irmão também é engenheiro. Um abraço pro meu irmão, Diego, engenheiro. E aí, doutora, tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Como a doutora vem aqui, sempre dá bons insights, programas bacanas, tá tudo tranquilo? Obrigada pela oportunidade de fazer mais esse programa aqui com vocês. Vamos tentar aí agregar conhecimento técnico de todo lado. É mais do que uma escola para nós, né? Lógico. É um aprendizado constante, né? Então, seguimos vamos. juntos. Aqui não tem enrolação, não, meu jovem. Você é síndico, vem pra cá. Você também mora em condomínio, vem pra cá também, que o papo é muito bacana. Já começar nosso plantão tirador. Manda essa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Ó, primeira pergunta, meu amigo Lucas Moura. Sabe que é o jogador de futebol, Lucas Moura de São Paulo? Será? Porque esses ricos também, de vez em quando, dá umas tretinhas de pagar condomínio, essas coisas. Não entendo, o cara ganha dinheiro pra caramba, né? De vez em quando vocês escutam, né, doutor? Falando, tô devendo, não sei o quê. Mas vamos lá, ó. Olha o título. A bomba. Troca de síndico em condomínio irregular, sem CNPJ. Ação de cobrança em curso. Como proceder? Aí descreve o seguinte, ó. O condomínio onde moro ajuizou ações de cobrança em fase de um proprietário que não paga a taxa condominial. Ocorreu que, diante da falta de CNPJ do condomínio, o síndico foi arrolado como parte ativa no processo. Agora, iniciamos a fase de execução. Trocaram o síndico e também um advogado. Não sei como, né? Mas vamos lá. É possível alterar o polo ativo dessa ação? Ó, a cabeceada aí, ó. Olha lá, cai no colo da advogada, meu amigo. Aí é com você. Tiago, assim, não é uma prática habitual a gente entrar com ações em nome da pessoa física do síndico. Mas aí deve ter tido no processo alguma descrição acerca do porquê aquela pessoa estaria no polo ativo. E partindo-se da premissa que ela está lá pela condição de síndico que ela ostentava à época, o Código de Processo Civil ele permite que haja a substituição processual. Isso tem que ser justificado, você vai dizer que houve uma nova eleição, que tem um síndico, vai juntar a documentação comprobatória, vai ser oportunizado ao antigo polo ativo para que ele se manifeste e concorde com aquela substituição. Depois que eu li, fiquei numa dúvida aqui, doutora. Porque no caso aqui não existe CNPJ. Pelo que eu entendi, os moradores não estão lá, nós três aqui, ó, a taxa de condomínio vai ser R$100. Eu também entendi um assim, exemplo, eu tô né? curioso nesse formato. Tem como a gente cobrar essa dívida, já a partir do momento que não, teoricamente não existe? Tem jeito? Se as pessoas elas se reunirem... Porque isso aqui é uma realidade, tem vários condomínios que não tem CNPJ. Infelizmente. Mas aí é associação, não é? Ele pode funcionar como uma associação, ele pode funcionar como um direito obrigacional. Nós sentamos, nós fizemos uma ata, nós nos comprometemos de que juntos iríamos fazer a manutenção daquele bem comum. Tem que ter uma ata, então. É o ideal que se tenha. Data, é o ideal. Né? Tudo direitinho. Sim, no mínimo. Mas tem e que a ter titularidade dos imóveis? Porque uma associação, ela normalmente tem um... Eu fico sem entender. Eu faço a minha pergunta, aproveitando a pergunta dele. Eu tô falando porque eu já passei por isso já. Você tem que ter um objeto de interesse comum. Como é que funciona isso? Ou você vai justificar o vínculo daquela pessoa com o imóvel
propriedade, quando ela é regular, Certo. uma cessão de direitos, que aqui em Brasília a gente tem questões bem típicas, aqui a gente tem Vicente uma Pires grande é o mar maioria de obras. de imóveis que não possuem títulos de propriedade, então a gente Oficiais. tem cessões de direitos. E a gente, quando não tem acesso a essa documentação, a gente utiliza como pressuposto, o judiciário daqui do Distrito Federal já aceita, conta de luz, conta de água. E aí a pessoa recebendo a demanda, ela vai dizer, essa conta de luz está no meu nome, mas eu não sou proprietário. Por quê? Porque eu sou inquilino, está aqui meu contrato de locação, então me tire do processo. Então, assim, existem formas da pessoa sair do processo, ela justificando que não é proprietário. que não é aquele vínculo, mas ela tem que indicar qual que é a pessoa que Rapaz, está vinculada ao imóvel. São estratégias jurídicas que você utiliza para que não haja ausência de pagamento. Porque houve um compromisso global daqueles em fazer a manutenção da coisa comum. Eu preocupei, não foi nem só com o processo. Como é que eles vão administrar toda essa questão de despesa, de comprovação, de transparência? Porque no meio disso tudo a facilidade para os crimes é enorme. Mas isso aqui é vai mais... com a conta pessoal, isso aqui é mais comum que a gente pensa. Isso aqui é mais... Por isso eu tô perguntando. Pessoal, o dinheiro, como que é? Pelo jeito é, ué. Porque sem o CNPJ, pelo jeito é. Até no ponto em que vira associação, tem um CNPJ, tem um presidente, eu tenho condomínios assim. Não, mas nesse caso não tem nenhum dos dois. Eu tenho condomínio aqui em Águas Claras que a construtora começou a fazer, um lado ela rebocou, o outro lado era subsolo, e aí ela baixou as portas do CNPJ, o morador entrou para dentro. Não, mas aí fizeram a associação e estão tentando não, tudo bem. criar um CNPJ para poder manipular o dinheiro e organizar. Eles estão bem, porque eles estão bem. Associação. Agora, quando você não tem uma personalidade jurídica, você fica atribulado ao CPF. Mas é por isso que é o síndico. Caramba, isso deve Porque dar na muito verdade, teoricamente, trabalho. seria o quê? Uma ação civil de quê? Do síndico contra o cara devendo ao síndico. Porque não existe condomínio. Então, mas por aí, isso que ela está perguntando você vai controlar as contas do condomínio, as despesas, como é que você vai comprovar? Vale a regra dos 3 orçamentos ou não vale? Como é que é isso? Aí você tem ações de prestação de contas, que independente da convenção do regimento exatamente. interno, é uma previsão constituída no próprio CPC, você pode entrar com ação de prestação de contas. Complicadíssimo, hein? Mas não é o modelo adequado. Não é o mas certo. Existe. Mas E outra coisa importante que eu quero deixar um recado aí, para quem é síndico, porque acontece muito isso aqui, tá? Você vai lá romper com o advogado do condomínio. Gente, é natural, é uma prestação de serviço. Né? Sim. E aí o cara te ameaça, os processos. Fala, não, continua normalmente. Véio. Os processos que estão com aquele advogado continuam, só se ele renunciar ao processo. E aí você pode colocar outra pessoa. Mas então, você fica vulnerável a todo contrato que você fizer. Imagina como engenheiro, você está tocando a obra para um condomínio desse e daqui a pouco o síndico não gostou de algum hábito seu, mesmo que esteja correto, que é você que vai tomar a decisão técnica. E aí o síndico vai falar o quê? Não gostei, sai fora. Cancela o contrato. Ele pode. E aí você vai receber de quem? Ou quem que você vai penalizar? Não, mas eu tô falando porque um cara sozinho está decidindo por uma coletividade. Mas ele tem poder para isso, ele foi eleito para isso. Mas como que ele é eleito? Através da eleição. Uma ata, só numa reunião? O que eu quero frisar aqui é o seguinte, que tem muito advogado, tem muito advogado que ameaça o condomínio com os processos que estão em nome dele, para não romper. E uma coisa tem a ver com a outra. Você pode, já tive no meio de eu romper com certos advogados e continuar o processo. Fala, doutor, vamos continuar o processo aqui. Você vai ganhar por aquele processo. Eu tenho o direito de mudar. Tem. Sim, se você quiser renunciar ou não. Eu quero dar só esse alerta para você que está nos assistindo, que é síndico ou síndica. Tem muito advogado, infelizmente, de má fé, que usa isso como argumento. Com pressão. Você não pode... Cláusula extra de contrato. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que entender que pode, os processos que estão com aquele advogado continuam com ele. Só se ele renunciar, né, doutor? Eu tiro o chapéu para vocês do direito, porque... Um beijo para minha esposa aí. Eu tiro o chapéu, porque a gente na engenharia é o seguinte, é tanto de cimento, tanto de areia, pode, não tem muita conversa. Entendeu? No direito a gente já tem uma margem maior de discussão. E a gente tem um código de ética que classifica, que gere, que deveria reger as relações entre os advogados. A gente sabe que a relação firmada entre advogado e cliente ela é pautada na confiança. Então, eu preciso ter uma confiança estabelecida por aquele profissional. Inclusive, o TED daqui de Brasília e o Tribunal de Justiça de Brasília já fixou que é uma possibilidade, caso o cliente não se seja confortável, em fazer tanto a rescisão do contrato quanto até solicitar o subestabelecimento para outro profissional, desde que seja garantido os honorários do advogado até o momento que ele atuou. O que é certo é correto com qualquer pessoa. Gente, eu rompi assim, né? Não estava satisfeito com o serviço, normal, pessoa de serviço. A gente colocou outro advogado no condomínio e continuou com os processos. Inclusive, tem 3 anos, agora terminou o último processo. E o que foi devido da doutora, eu paguei. Foi, doutora, o que é seu, é seu.
E o condomínio entende também que você está prestando um serviço e vai ganhar por ele. Beleza, ok. Proporcional, né? O rateio do pagamento é proporcional. Não, é integral mesmo da ação. Nesse caso que o Thiago trouxe, ele disse que, apesar da rescisão com o contrato, a advogada anterior ficou responsável pelos processos em curso. Então, ela prestou o serviço. Não, até aí ela recebeu tranquilo. O meu problema é com o síndico no CNPF dele tocando o dinheiro de todo mundo e é unipessoal. Mas a questão se pedir uma transparência das contas... Mas, Jorge, a gente tem que partir do princípio de quê? Quem decidiu? O coletivo. O coletivo, né? E aí a gente, o certo não é correto, né? São várias nuances. Quantas pessoas são nesse empreendimento? Qual que é o porte? Onde é que ele fica localizado? Quantas unidades são lá? Se tem lugar que são 300 unidades. É isso que eu me preocupo. Não, mas aí nesse Os caras falam que são 10, 12, 15 apartamentos, vira quase uma família. Mas caramba, o patrimônio, né? 80 unidades, 40 unidades. Por isso que eu falo. Olha que interessante a intricidade disso. Cada um de nós tem um tipo de problemas, de soluções diferentes. Tem um emocional, como você fala, inteligência emocional, uma criação, um comportamento. Você tem que unir todo mundo para falar uma mesma linguagem, ficar vinculado a um CPF só, que vai poder tomar a decisão ali. O que não for tomar a decisão em ata, está na responsabilidade dele. Mas aí o povo decidiu. Por isso que tem que entender. Isso. Eu venho falando isso há Nós vamos falar daqui a pouco de cultura organizacional dos condomínios, para melhorar a questão da dialética, do trabalho, da qualidade do por isso ambiente. Que eu falo, né? gente, por isso que eu falo. É complicado, é um dos mais difíceis. Por isso que eu falo. Você investir em gestão é você investir no seu patrimônio. É sim, com certeza. Porque aquela pessoa, ela responde. Você falou assim, se romper o contrato, ela tem poder para isso. Ela não precisa de aval de ninguém. Não, mas aí ela pode gastar, o exemplo ela que pode eu fechar dando... contratos. Então, assim, a gente tem que começar a entender que tem que ter uma pessoa qualificada para gerir nosso patrimônio. Por quê? Exato. Vou te contar. Se der errado, quem paga a conta? É o morador. Então, assim, começar a entender que você tem que investir no seu patrimônio. Você tem que saber muito bem quem você está elegendo, hein? Então, mandar um abraço pro amigo Lucas Moura aí, que mandou a pergunta. Lembrando, para mandar a pergunta pro intensocondominial@gmail.com. A doutora, que pelo visto já tá calejada, tá esperta. Vamos lá. Tá sabendo muito, pergunta, minha amiga Valéria Mota. Essa é legal, ó. O título é: o síndico pode exigir prévia autorização dele para a substituição de funcionário da empresa terceirizada? Aí ele fala o seguinte, ó. Aí a pessoa fala assim, ó, sou de uma empresa terceirizada, serviço de manutenção, zeladoria e limpeza para o condomínio. Recentemente, um síndico exigiu que acrescentemos no contrato uma cláusula que exige a prévia autorização do síndico em caso de substituição de funcionário. Isto é certo? Visto que a empresa já se dispõe em comunicar a troca em até 72 horas. Temos que perante a lei, acatar esse pedido do síndico. Caso ele não autorize a troca do funcionário, a empresa prejudicaria seus controles internos de pessoas. Essa é boa, velho. Se resumindo, ele está perguntando se ele pode mandar o funcionário embora e o síndico não quer, o que vai prevalecer aí? Na realidade, o que ele fala, Tiago, é de uma questão de previsão contratual. Ele fala que o síndico está solicitando a inserção dentro do contrato de prestação de serviço de uma cláusula onde o síndico teria gerência sobre quem é admitido e quem é demitido. E aí, quando a gente vai para essa esfera, a gente tem que verificar, que ele tem que contratar uma assessoria jurídica para orientar ele. Boa, muito bom. Isso aí ele tem que fazer. Mas assim, quando a gente vai para a parte contratual, você vai para a livre convenção das partes. Nós, particulares, temos o direito de definir em nossos instrumentos o que a gente quer que conste nele, desde que não seja nada ilegal. A gente pode fazer. Então, a terceirizada, nesse caso, ela tem que verificar a viabilidade dessa cláusula. Ela vai interferir direto na relação trabalhista? Porque aí, quando você contrata uma empresa terceirizada, o vínculo é empregada, terceirizado, condomínio. Na hora que você começa a fazer condomínio empregado, você está limando... Correndo risco, hein? Né? Tá subindo indireto. O risco do condomínio de responder. Lógico que o condomínio a gente sabe que responde de forma subsidiária em algumas questões. Mas, assim, a grosso modo, quanto mais poder você dá para o síndico, mais você descaracteriza essa relação de terceirizada. E aí a terceirizada tem que entender se isso é benéfico ou não para a atividade dela. Mas, doutora, eu estava pensando que eu trabalho com muitos condomínios na parte de engenharia. E tem funcionários que eles são essenciais. Essenciais. Eles são o braço direito do síndico. Ele é a secretária, a forma de atender, a qualidade daquilo tudo, a questão de como foi trabalhado ali dentro. E, às vezes, esse funcionário ele tem
uma divergência com a empresa, por exemplo, mas ele é um patrimônio para o condomínio, ele tem muita experiência ali. Vou dar um exemplo, tem um condomínio ali que a gente tem mais ou menos 250 projetos e eu dou toda a orientação e o funcionário sabe qual empresa chamar, qual não chamar, quando chamar. Às vezes ele adianta para mim, passa um WhatsApp, conversa, liga, a síndica está fora às vezes e a gente está na parte técnica, a gente já tem autonomia para isso. Se esse funcionário sai daquele condomínio, o condomínio é bem prejudicado. Então, eu entendo a pergunta que ele está falando e também entendo a visão do síndico. Antes de substituir, aí eu acho que faltou a palavra abruptamente, ter uma comunicação prévia. Não é que proíba. Já fala, 72 horas tem que avisar. 72 horas tem que avisar. Mas você concorda que 72 horas é de sexta para terça? Mas sexta, terça. Sabe Acabou. O que me preocupa aqui? O que me preocupa é o seguinte. A relação de trabalho não é com o condomínio. Eu respondo que é a minha empresa contratada. Por que eu estou dizendo que o síndico quer dar o aval de contratar ou não? E se Não, o cara falou aqui? Estou querendo dizer o seguinte, é que os funcionários, eles querendo ou não, eles incorporam uma certa, voltando para o assunto, né, uma cultura do condomínio, uma forma de trabalho, um ritmo. Vamos dizer, plano de gestão de obra, por exemplo. A secretária do condomínio aqui em Águas Claras, ela sempre me liga, fala, estamos com um caso especial aqui, a gente tem o protocolo, mas tem como o senhor liberar para a gente mais cedo, porque a pessoa não sabia, chegou aqui no condomínio. Isso às vezes nem passa pela síndico, já tem um protocolo de trabalho. E esse funcionário ele é uma força motriz ali, principalmente quando você vai para o administrativo. Eu não digo nem do operacional, mas para o administrativo, o encarregado de manutenções, por exemplo, ele é uma força importante, ele é uma peça que você precisa treinar. Tá, entendeu? Então, assim, eu penso que se o síndico fica em 72 horas, sem aquele braço direito dele ali, ele perde qualidade para todo mundo do condomínio. Vou contar um exemplo. Entendeu? Comigo. Então, eu acho relevante ele poder opinar. Isso aqui é muito perigoso, porque eu vou te contar. Ele, nessa época, Concordo. Nessa época eu vendia limpeza e conservação. E a gente pegou um contrato que tinha o técnico de manutenção. Certo. E a gente pegou a categoria, basicamente fez o quê? A categoria, lucro, os custos, botamos o funcionário. Certo. O funcionário começou a trabalhar. Primeiro salário, opa, peraí, velho. Não é isso não. Porque ele viu outra categoria, outro sindicato. E era tipo 3 vezes o valor. E ele era importante mesmo. E a síndica tem que manter o cara, tem que manter o cara. Escuta. É novo que você está falando. Mas escuta. Começo de contrato. Vou terminar. Então ele falou assim. Aí ela começou a falar o quê? Não, porque eu quero que fique o cara, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. O salário dele é tanto. Vamos fazer um aditivo? Pronto. Não tem como, porque o condomínio quer que eu pague. Não tem como pagar. Porque muitas vezes o síndico quer manter aquele cara, quer aumentar o salário do cara, mas ele não quer fazer o repasse para a empresa. Ele quer que a empresa pague o custo todo. Por isso que eu acho que é muito perigoso. Porque o cara vai chegar num ponto, fala assim, não, beleza, eu percebo que eu sou merecedor, porque eu fosse um cara eficiente, desenvolvo trabalho de qualidade, merece ganhar mais, só que tem uma coisa que é o quê? O padrão da teto base do salário. Mas você concorda que você levou para o síndico? Cara, mas eu acho. E nesse caso é novo. Imagina o cara que tem 5 anos lá. Mas eu acho perigoso, Mas deixa eu te explicar uma coisa. Existem empreendimentos hoje que têm contratação híbrida. O que isso significa, Priscila? Pessoas chaves dentro de certos empreendimentos, eles são orgânicos retenção de talento. E não são terceirizados. Eu acho que tem que botar essa ideia. Quem é importante, eu contrato e valorizo ele. Contratação direta. Você sabe por que eu estou falando isso aí? Porque existe para os bons profissionais a retenção de talento. Mas o e é um patrimônio interessante. Sim, o condomínio tem que ter, mas no caso dele ser demitido 72 horas sem passar nada para o síndico, que é quem vai sentir mais a dificuldade, eu acho que o síndico não está errado, não. Mas geralmente... Pode ser que ele não seja correto dessa forma, etc. Mas, por exemplo, um funcionário com mais de um ano, entendeu? Que tenha treinamento. Eu particularmente, como gestor, porque esse negócio de falar, a relação é com a empresa, com o condomínio. E muitas vezes o funcionário que trabalha nesse meio, ele cria esse vínculo. Cara, você contou um exemplo aqui, quando a gente começar sobre isso, né? Então, assim, porque o cara pega aquele apego com tudo, com o processo, para usar isso contra você. Porque que eu falo, se é importante mesmo, quem tem que despertar então? O cara é importante. O cara é o que eu faço? Contratação direta. O contrato vai ser essa parte aqui, esse cara é pelo condomínio. E vão pagar o cara, o que a gente acha justo, porque ele gera valor para o condomínio. Aí é a visão que eu vou falar de cultura organizacional, de valorizar as pessoas. Porque assim, retenção de o talento, que eu vou falar melhoria. pode ser até que soe grosseiro, mas é uma espécie de deixar a responsabilidade com a terceirizada e dizer que quem faz a gestão do quadro de pessoal da empresa seria o gestor. Eu concordo, mas eu também concordo o seguinte, se
colocar um time, por exemplo, com mais de um ano, passar pela uma consulta com o síndico. Não demitir só porque demitiu. Porque o cara chega lá no outro dia, o cara não existe, cara. A gente que trabalha com muito condomínio, não impedir mais consultar. Nenhuma entendeu? Terceirizada faz demissão ou remanejamento de um funcionário que está funcionando bem naquele empreendimento de maneira aleatória. Não, beleza, tranquilo. Isso a gente vê praticamente. A minha visão é sempre técnica. Eu acho que o cara faz falta, retenção de... É verdade. Mas o que você fala é correto. Mas aqui é o que eu falo, a gente tem o despertar. Assim como tem síndico que pede para trocar. Não, exatamente, mas assim, tem o despertar o seguinte, se é importante, faz a devolução, vamos valorizar. Né? Eu acho que nós, beleza. como gestores, se eu vejo que um funcionário é importante, pode ser o porteiro, pode ser quem for. Por que não valorizar? Sim, mas Por que a pergunta fala assim, se o síndico vai ser consultado ou não, entendeu? Eu estou pensando no síndico ficar sem o braço direito dele de 5 anos, daqui 5 dias. Na realidade, é só isso que eu pensei. A pergunta é se a terceirizada vai ficar vinculada toda vez que ela fizer a troca de funcionário, ela tem que submeter ao síndico. Porque aqui que ele fala? Ele fala o seguinte, que ele já avisa 32 horas antes. Mas o cara está querendo que inclua o quê? Quem tem que dar o aval da demissão ou não? Se troca ou não, né? Se autoriza ou não. Aí eu acho que é muito autoritário. Mas ter uma consulta prévia com o síndico antes da demissão eu acho interessante. Eu acho que faz parte de bons hábitos. Mas eu acho que já acontece, faz parte de uma cultura de diálogo. É isso, é só isso. Independe até da previsão legal. Eu acho que isso vai da essência da condução daquela empresa. Sim. E eu acho que sim, eu vou até mais além, estou conversando aqui, deu esse despertar. É a gente entender. Tem que começar, a gente que mora em condomínio, valorizar. O que a gente falou agorinha? Valorizar a gestão do condomínio. Temos que valorizar as pessoas que estão ali também. É fundamental. Esse dia foi engraçado, chegou o pessoal para mim e falou assim, Thiago, a gente podia pagar mais para a Kátia, que a Kátia presta serviço, zeladoria. Eu falei, não, eu concordo aí. Vamos fazer a previsão. Não, eu falei desse jeito, só que você tem que pagar. Tem que pagar. Aí quando chega a hora de pagar, é um show. Não, ele falou assim, Thiago, a gente é obrigado a pagar, tá na convenção. Eu falei, não, ali é o mínimo, a gente pode pagar mais. Só que as pessoas não estão dispostas a pagar mais pelo serviço prestado. Por isso que eu estou falando, você falou coisa importante, híbrida. Ou seja, eu posso pegar essa pessoa que eu vejo que é meu braço direito e falar assim, gente, isso aqui é importante, vamos fazer o contrato, vamos contratar essa pessoa, vamos pagar mais, porque ela é um investimento que a gente faz aqui no dia a dia. Sim, eu acho isso fundamental. Como um funcionário qualquer. Eu acho isso fundamental, sabe por quê? Porque diz que o justo é perfeito, né? Então, às vezes você vê muita gente, eu falo de contratos, de propostas, que a doutora também recebe, que o camarada quer o menor preço possível e o máximo possível de trabalho, de competência, de entrega. Você tem que falar para o cara, olha, calma, você pediu um desconto no contrato, a gente tem que colocar uma demanda de cada vez. Eu sei que você tem 168 demandas na listinha, só que se você mandar 168 demandas nos primeiros 60 dias, ninguém vai trabalhar com você. Né? E aí o cara quer pagar o mais barato possível e subir o mais alto nível de qualidade possível. Não dá. Você está perdendo tempo pensando assim, porque os bons vão para onde os bons têm lugar. Sempre é assim. Gostei dessa. Estou precisando ir para esses lugares. Manda conta aqui para mim. Já quero mandar um abraço para nossa amiga Valéria Motos pela pergunta. Lembrando para mandar no entendecondominial@gmail.com. Manda um abraço pessoal da rede SPTV, está nos assistindo aí na sua televisão. Já manda um alô para o síndico do seu condomínio. Já fala. Lembrando que nosso programa é toda segunda-feira, às 18, 19 horas. Nosso programa que fala sobre condomínios. Quem está no YouTube, cara, nos ajuda aí, pô. Se inscreva, compartilha, comenta. Já manda esse link para o síndico do seu condomínio, que a nossa ideia é propagar o conhecimento, né? Que você possa ir através dessa mudança de comportamento ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. E mandar um abraço também, não posso esquecer, nossos apoiadores, a Combate Extintores, a DSC Condominial, amigo Daniel, que é uma ferramenta muito bacana, que é a garantidora, traz paz pro síndico, eu garanto. E temos o Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. E não posso esquecer meu amigo doutor aqui, ó. Doutor agora também, já falei que é doutor. Meu amigo doutor da BSB Engenharia. É muito bacana. Então vamos mais uma perguntinha aqui para não tirar dúvida do meu amigo Antônio. Essa aqui é decorrente, né, doutor? Vamos lá, ó. Olha aí, dá até aquela coçadinha atrás da orelha. Fornecimento de imagens. LGPD aí. Aí fala assim. Eita. Eu achei engraçado, depois eu contar sobre a LGPD, eu achei engraçado. Qual a lei que regulamenta a entrega de imagem gerada pelas câmeras do circuito de segurança do condomínio para os condôminos? Qual a lei? Como é que agora eu vou até estender. Quanto se pode fornecer? Como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos começar pela previsão legislativa. Hoje em dia a gente tem a Constituição Federal no artigo 5º, que fala do direito de imagem. A gente tem o Código Civil, que fala sobre a preservação e uso do direito de imagem. E a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que também fala da forma de utilização
dessas imagens. Então, hoje em dia, a gente tem esse arcabouço probatório para poder falar sobre isso. E é um ponto sensível em muitos condomínios, Thiago. Todo mundo quer ver uma imagem, tem uma requisição, e aí a gente tem posições mais conservadoras no que se refere ao trato dessas imagens, e a gente tem posições menos conservadoras, que são aquelas que fazem o fornecimento indiscriminado. Tem muita gente que fornece e até agora não sofreu nenhuma sanção por conta disso, mas eventualmente ela está numa posição de extremo risco. Então, minha orientação sempre é: faça a solicitação ao condomínio, eventualmente, se o síndico negar o acesso, entre, judicialize a questão e peça a apresentação do direito de imagem. Você, gestor, quando receber essa solicitação, você vai analisar aquela imagem, vai verificar que está na imagem, se tem mais de uma pessoa, se não tem, vai fazer a reserva dessa imagem, porque se eventualmente o condomínio te solicitar judicialmente, pode te apagar, né? Você não pode apagar, porque senão você pode responder por isso. Deixa essa imagem reservada e você verifica. Se é o caso de só mostrar para ele e não fornecer, sentar e mostrar, se não tiver mais ninguém ali aparecendo na imagem, porque se tiver qualquer outra pessoa aparecendo na imagem, eu sigo a posição mais conservadora, que é segurar a imagem e fazer o fornecimento, ou com ordem judicial ou com ordem policial. Eu acho que o excesso deixa todo mundo garantido. E tem as informações indiretas. Agora tem uma situação, ele não respondeu aqui nosso amigo Antônio e todos os síndicos do Brasil. Olha só a situação que a gente se encontra. Estamos almoçando, né? O cara contou para mim: Thiago, o que eu faço? Você que é síndico, conta a história. Ele tem uma medida protetiva contra uma pessoa no condomínio. E aí o tal do sortudo, o que ele fez? Arranjou uma namorada no mesmo condomínio. Olha isso. E aí? Olha a indireta aí. Olha a imagem direta. Libera, a placa do carro. Não, naquele horário que não devia estar lá. Libera ou não libera a entrada da pessoa? E isso é verdade, é verídico. O cara contou isso pra mim. Eu falei: como assim? Ele falou: Thiago, eu morava em tal local. E aí teve uma discussão com a esposa entrou com uma medida protetiva proibindo de entrar lá, só que ele foi e tá namorando uma pessoa que mora nesse mesmo prédio. E aí perguntou: o síndico pode proibir a minha entrada? Eu falei: cara, essa eu não sei não, tem que falar com os meus superiores aí. Essa é bem complexa. Eu tenho uma medida protetiva de uma moradora dizendo que tal pessoa não pode ter acesso a ela. Na realidade, não é que ela pode não entrar no condomínio. Provavelmente é uma previsão dizendo que não pode chegar a tantos metros de distância. Exatamente, foi o que eu pensei. E aí a gente tem que fazer a análise do caso concreto para orientar. Porque, por exemplo, se a pessoa mora no 6º andar e a que ele está namorando agora mora no 1º, e você consegue, de repente, e a moradora do 1º autorizar a entrada dele, entendeu? Você tem que ter uma atenção redobrada. É uma situação sensível. Delicada, hein? Tem que bem delicada. Procura o namoro em pessoas do mesmo prédio. Procura o Thiago no privado que vai mas gente, é importante porque eu tô falando isso, porque é um caso verídico mesmo. O cara contou pra mim. Mas é real. E eu fiquei sem resposta. Eu falei assim: eu não sei te dizer. Por isso que eu falo: gente, é importante ter uma boa assessoria jurídica. Na dúvida, você fala: cara, respira, fala: beijo. Respira. Eu vou ver aqui como é que eu vou resolver isso aqui. É a situação. Mas é verdade. Então é o seguinte, você vê. Porque pode caracterizar um descumprimento de determinação legal por parte do síndico, mas também pode caracterizar uma limitação do meu direito de uso de propriedade, que é receber quem eu quero. Exatamente. Então, assim, eu tenho um imbróglio jurídico que ele tem que ser analisado conforme as circunstâncias do empreendimento, da pessoa, como é que é o acompanhamento, se tem câmera, se não tem câmera no prédio, se a pessoa pode descer para receber ele. Levar. Tem tempo, né? Tem um período para isso, não é eterno. Não. A restrição, não é mas eterno. É isso que eu falo, gente. Mas é complexo. Eu acho que vai ter que ter uma como é que chama aquela reunião que você pede com o juiz ali? A mediação. A mediação, tem que fazer. Mas sabe o que eu tô falando? A gente tem que começar a entender, gente. É complicado. Tem muitos síndicos que respondem processo porque não perguntam. Tem que perguntar. Cara, como é que funciona? O síndico quer fazer consultoria. Pois porque ele acha que ele está agindo certo e às vezes a gente, nesse sentimento, a gente esquece a legalidade e a gente se fixa naquilo que a gente entende que é melhor. E nem sempre o nosso entendimento do que é melhor é o que legalmente está certo para ser feito. Eu vou te falar, o que eu falo muito nas minhas palestras do curso. O síndico não pode ter dúvida, ele tem que ter certeza. O que ele não sabe, humildade, sabedoria para perguntar. Como a gente estava falando aqui há pouco, né? Um homem inteligente resolve os problemas que um homem sábio não tem.
Verdade. Então, sabedoria, síndico. Vai lá, pergunta, consulta, liga para a doutora aqui. E outra coisa, leva um profissional para responder esse caso. E consulta o tribunal também. O tribunal tem ajudância, né? Tem como ligar, faz a sua consultar. solicitação, faz o requerimento por escrito dessa autorização que você quer, para que a gente possa entender com o põe no livro de jurídico, ocorrência, comunicar de um jeito transparente. Então, Tiago, eu costumo dizer que boa, hoje em dia, um bom síndico, para ele ter uma gestão tranquila, ele precisa de 4 pilares. Lógico que quando o bolso do condomínio também permite. É uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria de engenharia, um encarregado para fazer, às vezes, ali um zelador. Sim. E a questão de uma boa administradora. Se ele tiver com esses 4 profissionais, o gestor ele vai ser um maestro. Tem que ter o mais importante. Vai ser o maestro. O gestor vai ter tempo para ser gestor. Corta para mim agora que eu vou falar aqui agora. Ó. O mais importante é ter um psicólogo. Tem que cuidar da saúde mental. Se você não está bem na mente, nada vai acontecer, amigão síndico. Por isso tem a nossa playlist aí, Inteligência Emocional para o Síndico. E assim, fica aí os podcasts, fica aí os eventos. Pelo amor de Deus, leva os psicólogos, o cara cuida da mente, da alma, mediação. Porque assim, o direito, não é que você terceiriza, você tem um profissional para te orientar. A engenharia, mesmo caso, o seguro, mesmo caso. Agora, as suas emoções, não tem como falar assim, ó, Priscila, eu tenho agora a assembleia que vai ser quebra-pau. Fica pro meu lugar aqui. Aí tem uma dica nessa aí, hein, que eu concordo plenamente com o que você está falando. Tem uma diferença entre sentimentos e emoções, que você tem que saber muito bem diferenciar para ser gestor. E não é fácil. As emoções vão estar sempre ali. O sentimento tem que ficar à parte. Você tem que entender aquilo ali para não tomar a decisão errada. Por exemplo, a próxima pergunta tem que ter muito sentimento zen. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Essa é a pergunta do amigo José Valmir. Eu vou te contar só o título. Caixa de som em área de piscina. Qual a tolerância em decibéis para as caixas de som, caixa JBL, amplificador, etc., na área da piscina? Aí é com o doutor Diógenes aqui agora. Norma NBR 15. Tá lá, facinho. Tem um período de horas e volumetria que é normal. Quer dizer que se você ficar até aquele limite, vamos deixar o mínimo, tá? Que é de 8 horas, 85 decibéis. Agora, a grande questão é a forma de auferir isso daí. Tem que ser um profissional que tenha capacidade, tem que ser um equipamento que é calibrado e você tem que medir pela continuidade. Porque como é que a norma fala? Ela fala o seguinte, ó, se ficar com 85 decibéis, isso para o trabalhador, tá, pessoal? Não vamos falar da caixa de som específica, mas para você entender qual que é a perícia que é feita. Se ficar com até 85 decibéis por 8 horas diária, até 85, ele não vai ter problemas de saúde ocupacional nenhum. Se ele ficar por 8 horas e tiver picos de 95, ele já vai ter problemas. Então tem que ser abaixo dos 85, por exemplo. A questão da caixa na área vai atingir a mesma coisa, a sonoridade dentro do imóvel. Então o síndico vai pegar o decibelímetro calibrado, vai lá com 2 testemunhas, medir dentro do apartamento de quem está reclamando se você está passando dos 85 ou não. Né? E quanto tempo que está ficando. Então, se você passa para 95, para 115, por exemplo, são 4 horas, 3 horas, etc. Mas você tem que ver caso a caso. Tem que ir lá pedir um laudo de sonoridade, de acústica. E aqui eu vou agora para o direito, né? Gente, essas regras você decide na Assembleia. Os condomínios que eu conheço, a maior parte nem permite bebida, nem água. Mas nem não é a água cultura que a gente estava falando? Entendeu? É a cultura. A cultura. Porque você imagina que um chega com som, outro chega com outro som, outro cara tá doido, vai virar uma bagunça. Já pensou? Né, doutor? Acho que isso aqui, o mais importante é você regulamentar a situação. Ou já vem na convenção, regimento interno, ou faz uma ata específica. Se você levar para a parte técnica, fica super complicado. Entendeu? Eu falo que era como o assunto que a gente estava falando antes. Né? Todo o ambiente tem uma cultura, tem uma forma, um comportamento mais diversificado, às vezes mais contido, às vezes mais erudito. Então você vai na biblioteca, o comportamento não é de uma feira. Você vai no condomínio que tem área de piscina, não é o mesmo do pessoal que só tem o salão de festa. Tem eventos diferentes, tem forma de comunicar diferente, tem hábitos diferentes. Então o síndico, lá no nosso curso você tem isso, você entra no @condominial engenharia, tem uma aula de cultura organizacional, que vai começar na outra semana. Então vamos começar agora. Vai entender o seguinte, que você desenvolve essa cultura no seu ambiente, desde a forma de falar, ao comportamento, até a forma da reclamação, de ser mais ou menos educada. A gente comentou uma vez aqui, não sei se foi com a doutora, mas sobre o morador que chegou na comunidade, tinha que fazer uma reforma do apartamento para ele mudar, e ao invés dele sair fazendo a reforma, mesmo mantendo toda a documentação, ele resolveu pegar
os 2 andares de cima, os 2 de baixo e os vizinhos e passar uma carta. Ele passou uma carta, meu nome é fulano, estamos chegando no condomínio, minha esposa é X, meus filhos são X, nós vamos fazer uma obra de tantos dias e, havendo algum problema, fale conosco, nosso telefone está aqui. Esse cara fez a obra, ninguém falou nada. Por quê? A cultura, a forma de conversar ou de desenvolver. Então, síndico, você precisa aprender como desenvolver a cultura no seu ambiente. É o seu condomínio, você é a liderança. Aos poucos, você vai estabelecendo padrões de diálogo, de comunicação, de postura, de tomada de decisão, que as pessoas vão entendendo o quão grande é a sua gestão. Você vai administrar a partir do comportamento que você exala para todo mundo. Né? É inteligência emocional, como você falou. E isso você aplica dentro da cultura na organização. A doutora vai para o STJ ou para o STF, as ações, a linguajar, os termos, o documento é diferente da primeira instância. A gente aqui no podcast tem cada um a sua forma de falar, mas falamos para o mesmo público, então a gente afunila. No condomínio é a mesma coisa. Entende o seguinte, igual a doutora falou, o condomínio às vezes não tem o dinheiro da administradora, mais o engenheiro, mais o advogado, mais o auxiliar da manutenção. É uma questão cultural. 90% dos problemas que eu vejo no condomínio sobre dinheiro é cultura. Não é dinheiro, é a mentalidade, é a forma de administrar. Às vezes, a previsão orçamentária não está nem colocada 100% para o próximo ano. Aí chega no começo do ano, taxa extra. Chega no final do ano, taxa extra. Diógenes, mas aí eu vou Entende? só fazer um adendo. Às vezes, as previsões orçamentárias elas não são compatíveis porque as pessoas não sabem fazer previsão orçamentária. Cultura. Não tem um hábito. Não tem um hábito. Algumas não procuram também, porque Sim, a gente não também procura tem a aprender. inércia. Mas, assim, previsão orçamentária é um fator decisivo para ver como é que você vai fazer a sua Exatamente. condução. Eu vou dar um Tem que ser exemplo. muito bem O Thiago feito. tem vários condomínios que ele é síndico. Se o Thiago assume um condomínio novo hoje, a primeira coisa, vai atrás do ano passado ver o que foi que administrou. O que é a previsão de manutenção para esse ano? O que foi feito no ano passado? Se você encontra falha na manutenção do ano passado, ela vai sobrepujar nesse ano agora. Por isso que você tem que fazer a planilha entender correta a certa. diferença entre o previsto e o realizado. Sim. Às vezes tem uma manutenção que ela foi prevista, por um lápis não Exato. foi realizado, mas ela deveria ter sido. Exatamente. Aí você vai lá, tira da sua previsão orçamentária e no próximo ano você tem que fazer. Isso Mas é uma acontece. das coisas que a gente põe na nossa Agora eu aula. vou falar Olha, como síndico, né? E gestor. Eu já toquei várias empresas. Qual a grande questão? A gente trabalha só com a quantidade mínima. A gente não trabalha com superávit. É. Sabe o que o cara chega pra mim, por enxuto, exemplo? é Como é que eu enxuto. faço? Eu não pego a pode. maior conta e baseio nela. Aí o cara fala, mas tem conta aqui que, por exemplo, a conta é 5 mil. Eu botei 5 mil, a conta vai variar de 2.300, 2.400, 2.500. Aí o cara, por que você não bota 2.200? E o risco? Mas o cara não, Não tem entende. jeito. Ele não quer saber. Ele quer fazer, ele quer pagar a conta. Sim, mas então aí o também administrador- dificulta muito assim, essa questão. Porque é o seguinte, tem coisas que infelizmente tem que ser... É o bom senso. Você não consegue também. O certo é o quê? É superar para você ter margem, sobrar dinheiro. Só que eles acham que o dinheiro é para quem? Entendeu? O dinheiro é para o próprio a condomínio. grande questão que a gente Vou dar um tava- exemplo para você aqui, ó. Eu tinha agora teve um condomínio que a gente fez a individualização do hidrômetro. Aconteceu, infelizmente, foi no final do mês, então eu não consegui mudar para o próximo mês. Então se pagou a água, um valor a mais e mais a conta d'água. E o pessoal me questionou: tem como abater a água? Eu falei: não. E outra coisa, o dinheiro vai ficar onde? No próprio condomínio. Eu vou te vai dar ter que um fazer certas exemplo. coisas. Só que as pessoas às vezes não compreendem isso. O que elas pegam? Querem pegar o menor valor, de reduzir a taxa ordinária, o máximo. Mas, É isso que entendeu? está errado, Mas, é aí que eu te Thiago, falo, é falta de consultoria isso daí. E aí o síndico ele tem que entender que, independente da vontade dos moradores, ele tem Tem que uma fazer o que é responsabilidade certo. civil Exato. muito além. Exato. Então, cabe a ele fazer as médias aritméticas adequadas, levar para a Assembleia. E, eventualmente, se as pessoas não concordarem, consignar aquela informação em ata para dizer que a posição da administração era naquele sentido. E Porque justificar. se tiver algum desdobramento, dinheiro, falta de dinheiro no dia, pagar conta atrasada, pagar uns juros e uma correção monetária, se ele fez o dever de casa de forma adequada, ele não vai ser responsabilizado sobre isso. Agora, se não tiver, ele vai ter que se justificar que naquele dia exato que vencer a conta não tinha dinheiro em caixa. Isso. Mas sabe o que eu Se acho? ele não eu justificar, vou ele além. assume Thiago, para si uma Doutora, eu vou além. responsabilidade. Sabe o que é o certo? Nesse momento, o certo é falar o seguinte: não faça mais a gestão do seu condomínio. Porque economicamente é viável. Sabe por quê? Quem vai sentir a dor é ele, cara. Quem vai ficar pensando em pagar é ele. E no dia que não pagar, o morador não vai lembrar disso. Mas vou dar um exemplo. Por isso que eu pra falo que a gente você. tem que ter saúde mental para entender o que vale a pena ou não vale a Exato, pena. com certeza. Porque se eu consigo, ó, se eu Isso é chego agora. indiscutível. Isso que eu te falo, mas acontece, tem muito síndico que tá o quê? Ah, tudo bem, tá aceitando.
Vamos ver o que vai dar. Sim. Mas vai ser ruim pra ele. Mas, ó, vou Entendeu? explicar Diga o negócio. seguinte, não, igual eu falei esse dia pro pessoal, gente, é matemática, não é o síndico, não é eu. As contas não aumentaram, foi porque eu quis que aumentasse. Então, aí eu vou explicar um negócio pra você bem legal. Falta saúde mental, lógico, conhecimento de saúde mental pra quê? Liderança, tem que Poder ter lidar com postura. isso. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Você pega ali um condomínio que fez uma reforma de fachada. Aí trocou o síndico. Na gestão anterior, ele não fez a previsão da fachada, a primeira. E se ele não fizer, ele vai perder a garantia. Onde está a inteligência, a sua inteligência, gestor? Você tem que ir lá entender o manual dessa fachada nova que você recebeu. Está previsto uma manutenção da fachada? Está daqui 3 anos. Aí você vai, me pega e faz uma previsão orçamentária sem a previsão da manutenção da fachada. Quando chegar a data, ou você perde a garantia da fachada, que é muito mais cara para você, ou você perde de fazer a manutenção. E aí? Mas aí A sabedoria está aí quando você recebe a obra, colocar a previsão da orçamentação pelo manual. E aí lá na taxa ordinária baixinha que você falou, eu tenho uma estimativa. Aí ele vai na consultoria. Quanto que é a estimativa do tratamento da fachada? É mais ou menos 50 mil. Ele vai ter que ter um pouquinho na taxa ordinária que acomode a necessidade da fachada nova. Mas sabe por quê? Senão ele perde a obra. Qual o grande problema? Eu te falar. É a mudança de cultura de gestão. Sim. Você não tem continuidade. O cara de um ano vai pensar nisso? Mas é por isso que a gente está com curso gratuito para o cara fazer. Clicou, cadastrou e faz gratuito, ele aprende isso. Mas ele faz num período dele, vem o outro e muda tudo. Mas aí também não dá. Mas aí eu vou muito Se ele mais comunicar além. muito bem, a cultura muda. Não Mas muda, eu vou muito mais muda. além. Os condomínios, eles têm que sair do estigma antigo e eles têm que ser tratados como uma empresa. Exatamente. Que independente de quem seja o responsável que vá tocar ela tem que funcionar Decisão de maneira correta. contínua. Ele responde ativo e passivamente. Mas Ele tem que ter sabedoria. Não, mas a gente tem que começar. É igual quem falou lá atrás. Quem falou a primeira pergunta foi sobre o quê? Valorização do funcionário. Sim. Se esse cara é um talento, vou manter ele. Não é porque é terceirizado. Deixa eu te falar uma Só que o cara que só quer pagar barato, mais barato. Os condôminos, eles podem fazer um plano e aprovar em assembleia um plano de Independente, condução sim. do empreendimento. Exato. Na minha visão, o São síndico tem que levar. Criativas. Ele As tem que pessoas levar pra têm que mesa. entender as soluções criativas, utilizar os mecanismos jurídicos para viabilizar e para fixar elas como uma Isso. regra. E comunicar com clareza, porque a Assembleia é soberana. Mas o síndico Nem tem sempre. que. Não, mas a Assembleia é soberana. Nem sempre. Mas vamos isso é lá. importante, porque se ela Tem as infringir alguma vírgulas. lei, não, Não, tem mas valor. calma aí. Mas aí vamos lá. Não, sabe o que eu tô falando? Porque tem muita gente que usa esse Contra-legem. argumento, vai lá, bota lá, achando que Tá. vai diminuir a responsabilidade ou a culpa dele, e não é bem assim. Então eu vou falar para você de uma perícia bem simples. O síndico assumiu a gestão, fez 3 anos. Manutenção mínima. O condomínio pagava acho que R$250 de condomínio. Tinha piscina, tinha salão, mas tudo feito no jeitinho brasileiro. Saiu da gestão. Entrou um cara com a formação em administração. Puxou para trás toda a gestão dele. Nada ele levou para a Assembleia. Nenhuma previsão. O condomínio tinha que ter uma taxa no mínimo para cobrir as despesas de direito de R$380. R$150 em 36 meses que ele não arrecadou. Quando ele assumiu a gestão, o síndico chamou, fez o laudo da edificação, colocou no papel e falou, tem que fazer isso aqui. Tinha 400 mil de obra. Como é que o pessoal faz? Vai atrás do síndico. Muito. E eu explico para os caras na formação. Eu falo para eles, olha, você responde ativo e passivamente. Quer dizer o quê? Pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Está lá previsto que quem tem que manter em funcionamento. Mas é que eu fico preocupado. Qual é o artigo, doutora? Que fala, tem que manter em funcionamento regular. Assim, 348, né? Mas 1348. a questão é o seguinte. É obrigação do gestor, se assumiu. Vamos lá. Publicou a ata. Eu não gosto muito dessa fala, por quê? Ah. Eu respeito. Porque você joga toda a responsabilidade pro síndico. Não. E não é. É o método. Não, escuta só. A partir do momento que eu tenho ciência que aqueles R$150 não paga, porque você tem ciência disso. Você tem que comunicar. Mas tudo bem, mas você sabe. Registra. Você pode também Registra chamar a ata. mas você pode, como condomínio, e fazer uma assembleia. Só que o modo das pessoas, elas sabem que não pagam, sabe como funciona e é muito mais fácil jogar a culpa pro outro. Sim. Vou dar um exemplo pra você. Eu estava fazendo um convite pessoal no Centro de Mediadores. Fazendo conversando lá no podcast. Aí a mulher falou assim: você dá o curso de mediação pro síndico. Eu falei, tá errado. Ela, por quê, Jaco? Porque é o seguinte, você tem que fazer a sua parte. Não é você qualificando o síndico e esquecendo a sua parte, a coisa vai dar certa. Você pode ser o melhor gestor do mundo. Tem que dar condições. Entendeu? Se as pessoas não entenderem que elas fazem parte do processo, entendeu? Igual, por exemplo, o cara fez o que é correto. O outro talvez não tinha habilidade.
Mas acontece, a pessoa tinha ciência, que eu tenho certeza, tem ciência, Lógico. que R$150 não paga a conta. E- Ou seja, uma hora a conta vai chegar. Vai chegar, Culturalmente, certeza. Na matemática da engenharia é os infalível. empreendimentos, eles trabalham mais repressivo do que preventivo. Sim, e aí é onde está o erro. Eu E falo aí, sempre. Mas é por isso que fala que gestão é investimento. E é assim, não tenho grana para contratar uma assessoria jurídica fixa. Vai lá, contrata Pontual. um engenheiro, faz o plano Momentaneamente, de Não manutenções do é? É meu isso. empreendimento. Tem condomínio que não tem plano de Pronto. manutenção anual. É. Como é que você vai Condomínio, fazer? Grande Deixa eu te maioria, contar. tem gente boa demais. Sim, Maioria, vou falar, maioria, vou falar maioria. com o síndico, você, querido, que está em São Paulo vendo a gente, você que está em Brasília, em todo lugar, como é que você vai fazer uma administração sem um plano anual de manutenção? Principalmente se é a sua primeira gestão, o que você tem que fazer? Onde você está? Você tem que botar o pé no chão. Senão você vai, como o Thiago fala, você vai ficar doido. Você não vai ter, vai acabar a saúde mental, emocional. Daqui a pouco a esposa está reclamando, o menino está reclamando, o pai está ausente. Todo morador que tem um problema é seu. Olha só, primeira coisa, você tem que gerar proteção à vida das pessoas e isso você faz com boas manutenções. Segundo, você tem que administrar o patrimônio, porque está a doutora do meu lado aqui, ela só vai sentir com a cabeça. Tem síndico respondendo por desvalorização de patrimônio ou não tem? Existe. Eu Você acho pega isso o ganhar, prédio, mas tudo bem. ganha. Discutir. Ganha e vai no patrimônio pessoal. Discutir, sim. Agora a gente tem Tem nessa de você não Vai. faz sua A parte, gente tem velho. que verificar. Quando você não põe a assembleia, não leva a transparência, você paga o Mas preço. o Diógenes, Depende. vem cá. Depende. Doutor, só um momento, vamos lá. Como é que eu vou reclamar de uma depreciação do meu imóvel que eu não reclamei isso? Eu posso convocar uma assembleia, Cara, eu posso levantar o te dedinho. não é porque não é isso. Só qual é o grande problema? Você tá confundindo, que a eu vou gente, explicar. não, tô confundindo. É porque assim, vocês querem que o síndico faça tudo. Não. Mas você pode Não. convocar uma assembleia, você pode fazer Sim, tudo sim, isso. mas não é isso que eu tô falando. Entendeu? Olha Você só, não lá fez no nada, código. você viu a parede tá aqui caindo. Vai cair. Vai cair. Eu tô esperando. Você pode ter essa atitude de outra fazer. Mas tem um coisa. responsável legal. Tudo bem. Tudo bem, eu mas você Ele entendo. tem que dar o você, passo mas à você frente. Tem a sua Mas- responsabilidade. Mas Então, eu entendi o que o Thiago falou. Sim. E faz sentido. É o lugar de Eu, todos como o condomínio, condômina, mas tem um responsável. Eu posso te notificar, síndico, extrajudicialmente, porque eu tô vendo que Ótimo, ali não tá sendo é isso que eu feita tô falando. a manutenção adequada. É isso que eu tô falando. Mas quando o Doutora, síndico pode ir tem um além, papel, você pode fazer assembleia, trazer o serviço. Pode entre pagar dois- e ser você reembolsado. pode- Exatamente. Desligar, Sim, pode você convocar como a morador, assembleia. você pode pagar e ser reembolsado. O que eu estou Pode. explicando para você não é isso. Por isso que eu falei que você confundiu. Não é essa. Eu estou falando para o gestor que ele precisa saber se proteger também. E o saber se proteger não é você suprimir despesa, é você colocar a realidade na mesa fundamentada. Como a doutora falou alguns minutos atrás, você tem que ter certeza. Você como administrador, você pode fazer uma consultoria. Pode. Não E tem você problema. precisa Faz a comprar consultoria, escreve e leva para a Assembleia. Você não contrato fez, fixo. a sua chance de ser penalizada é altíssima. Não tem ponto de Eu corte. sou o contrário de todo mundo. Pensa o seguinte, meu jovem. Você tem que fazer a sua parte. Sabe qual é o problema? Que o cara espera que o síndico faça tudo. O síndico tem que resolver tudo, o síndico tem que fazer tudo. Não, você faz só parte, você mora no condomínio, cara. Você entendeu? É isso que eu falo assim. Olha só, primeira coisa, quem colocou o cara lá? Por você. É uma Agora, gestão assim, tem que cobrar do síndico. Exatamente. Mas quem tem- Só acontece. Colaborativa. Eu fico assim, às vezes, porque não fala, bota a pressão. Ah, responsabilidade. Peraí. Não, Deveres e obrigações. Mas Inclusive, não é outro do lado. síndico fazer, não. Thiago, você está deixa- confundindo. deixa eu cara. até mandar Ele um tem recado. que esclarecer Mas a partir do momento que você falou Quem que o cara. decide é a Assembleia. Peraí. A partir do momento que você fala que o cara entrou contra a desvalorização do patrimônio, tá falando da gestão do síndico. Mas é verdade. Você entendeu? O processo Mas está ativo ele- aqui em Brasília. Mas vamos lá. Aqui em Brasília. Eu derrubaria isso rapidinho. Eu falo assim: vem cá, você faz parte do processo. Você não tá fora do processo do condomínio, não. Mas você acha que o cara não tem advogado lá? Não sei, Assim mas não. eu vou pensar o seguinte. O que eu posso te por isso falar é que o eu falo, seguinte. Eu acho, gente, que as pessoas jogam muito pra lá e fazem o mínimo para que a coisa aconteça. Mas você está pensando em Mas é mudar porque- uma cultura social. É Não, e diferente. outra Vai coisa, vir de legalidade. Condomínio é o A quê? nossa- Social? Ué, Não. A nossa caneta legislativa ela é muito mais pesada para a função de síndico Sim. do que para a função de condômino. O que eu tô fazendo- Então isso Mas tá pesa. exato. Não, eu não estou tá não. discutindo se está certo ou se está errado. Eu acredito Exato. que a gestão ela tem que ser colaborativa. Eu acredito que os condôminos têm que somar para a gestão. Mas quando eles não somam, nós, como representantes condominiais e CPFs à frente dos CNPJs, como responsáveis diretos civilmente, a gente tem que procurar se calçar. E aí é uma questão de autopreservação. Exato, é disso que eu estou falando. Entendeu? Não, meu jovem, É ó, autopreservação. Se você ficar aí, síndico, sem falar, sem apresentar, sem escrever, sem levar para a Assembleia, você vai receber essa pancada que o Thiago está falando aqui sozinho. Mesmo sendo obrigação, você tem o Por condômino, ele tem o entender que direito tem uma- de Conta pagar. Conta pra mim aqui, mano. Conta pra mim. Eu quero me ver na televisão. É o seguinte, ó. Por isso que a gente tem que entender a hora certa de sair fora. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se é que as pessoas não estão dispostas a colaborar, não adianta. E aí você tem o seguinte, que a gente falou que tá fazendo mal.
tem risco, na dúvida, saia. Porque você Entrega, falou, faz você bonitinho, civil e criminalmente. Responde. E tem muito sim que tá agarrado a essa coisa. Gente, você já viu o próximo condomínio. Sempre vai ver a próxima situação. A tua saúde, meu irmão, não volta. Não volta. Então é o seguinte, igual você Certíssimo. falou aqui agora. É certinho o que você falou. E é desgastante. Fazer a previsão. Porque o que acontece? Eu pago 150 aqui, amanhã é 400. Então é melhor pagar 350 no decorrer. Mais Que é o inteligente. correto. Mas o que falta o quê? As pessoas botam qualquer pessoa para gerir. Nós temos condomínios Faz a com fundo escolha seguinte, investido. as pessoas escolhem o seguinte, eles escolhem um gestor. Você tem fundo de obra, concorda, doutora? Entendeu? Você tem fundo de obra. Mas acontece. Inteligência. Mas aí o cara não é gestor para fazer isso. Aí o cara contrata o quê? Mora aqui no condomínio, vamos contratar ela. Não quero valorizar o profissional, ficar 10, 20 reais. Mas aí você tem que... É o que eu digo, ó. Inteligência condominial. Você precisa ter, como a doutora falou, eu estou à frente de algumas perícias. Eu gostei do programa de hoje. Que é o seguinte, ó, você tem que saber se autopreservar. E você só faz isso com conhecimento e prática. Então, seja, aprenda a fazer uma boa previsão orçamentária, aprenda a comunicar bem, aprenda a gerar uma cultura de inteligência no seu condomínio. Você não precisa ser sozinho, mas você tem que estimular o colaborador. Tem condomínio que ele nem sabe que ele pode convocar uma assembleia. Ele nem sabe. É sério. Então o síndico pode dizer, ó, pessoal, está insatisfeito? Faz uma assembleia, chama, viu um problema, me ajuda. Mas vai partir dele comunicar isso aí. Senão, meu amigo... Ainda, o mais importante, cuide da saúde mental, amigão síndico. Eu vou bater nessa tecla há muito tempo, porque... Que é desgastante ser síndico. É desgastante. Você vê, sabe. é pressão. Como é lidar? Tem muito síndico... Que ele é pressionado mesmo, baixar, ele faz o mínimo. Sim. Mas ele entende que tem a opção de não querer, de sair, de informar. Ele precisa entender isso. Na dúvida, meu irmão, sai fora, cara. Porque a saúde não vale a pena. Eu mesmo falo, se fosse síndico num condomínio, eu não queria. Vou te contar um negócio. Porque a minha profissão, eu tenho vários. Você está certíssimo. No final vale a pena. Agora, se fosse só um... Por isso que eu falo, a gente procura virar síndico, fala, não entra não, moleque, porque tem responsabilidade, tem dever, tem cobrança. E aí que eu falo, vou repetir aqui, quem faz podcast, quem faz televisão, quem faz evento, cara, traz a matéria inteligência emocional, a gente precisa. Tem que trazer. Até pra gente poder se valorizar. Você sabe como profissionais. Vou te explicar um negócio. Verdade. Você nunca vai organizar um condomínio se você não tiver organizado com você mesmo. É lógico. Quanto mais organizado você está por dentro, coração, mente, disposição, física, inclusive, você vai estar mais à frente de uma liderança, de um condomínio. E quanto mais preparado você está, mais difícil o desafio vem, você dá conta, você bate nos peitos. Então, e outra coisa não importante, fica se matando, busca outra coisa auxílio. importante, às vezes pode estar organizado, você nunca vai conseguir organizar aquela sociedade que não quer se organizar. Tem isso. Não adianta, às vezes, você tem um conhecimento técnico fantástico, você sabe como funciona, só que você não tem a inteligência emocional para lidar com aquela comunidade que, às vezes, já está toda eivada de vícios. De vícios. E é difícil, às vezes, você fazer o que é o certo. Eu nunca vi uma resistência que as pessoas forma de têm falar. certo. Você acredita que tem lugar que eu chego para fazer o orçamento, a forma que as pessoas falam com o síndico é totalmente desrespeitosa. O cara elegeu o outro, depois está gritando, berrando, apontando o dedo. Isso não existe. O cara elegeu o outro. O cara colocou o cara ali. O cara vai lá e vota para você. Daqui a pouco você não faz o que ele quer, ele começa a xingar. É uma cultura. O cara tá errado. A gente fica super sem graça, né? No momento. Então, eu digo triste. sempre, ó, síndico, você triste. que é um gestor, que quer melhorar essa parte da inteligência emocional, tem um cara fantástico que pegou toda a nossa geração, chama Daniel Goleman, tem um livro que chama Inteligência Emocional, e lá ele te ensina o seguinte: 20% do seu resultado é o seu QI. 80% é o seu QE. Para todas as coisas. O QE é o fazer e o QI é o pensar. Então, o fazer, muitas vezes, é muito mais importante do que o QI. Por isso que eu boto o plano é fazer. Saiba saber fazer, saber fazer, né? É super importante. O plano é fazer, olha lá, ó, bota na cabeça aí. Exatamente, bota na cabeça. E assim, o plano é fazer. Gente, por isso que eu vou repetir e venho levantando essa bola há muitos anos. Inteligência emocional é para a vida. Se você está bem na mente, você vai entender, primeiro, se vale a pena estar naquele lugar. Porque tem realidade, não tem como você mudar. Você enxerga outras possibilidades. Vou fazer. Não adianta, as pessoas não querem. Então é melhor se retirar. Você entendeu? E eu tendo inteligência emocional, vou dizer o seguinte: o que eu posso resolver e o que eu não posso resolver? O que é demanda de direito? Por que não? Tem que se valorizar, Por que não? Né? Você tem que saber trazer onde o você dinheiro. quer. Entendeu? É isso. A gente estamos ali para gerir. Não gerir tem. é delegar.
E assim, Thiago, é muito mais fácil você ter uma postura também quando você não é proprietário, de você entender que aquele empreendimento ele não corresponde à sua habilidade técnica e pedir a sua retirada. Tudo bem com isso. Do que, às vezes, aquele que é saber morador, dizer não que é proprietário, que está vendo o seu patrimônio cair, porque hoje em dia é matemático. Empreendimentos mal administrados são 20% mais desvalorizados no valor de venda. É isso aí. E às vezes há uma resistência, eu vou tentar, porque eu quero melhorar a minha propriedade privada. Mas existem formas de você tentar e você não se desgastar tanto emocionalmente. Eu vou além. Sua saúde mental. A Clara um dia fez essa pergunta para mim, o quanto a má gestão impactua no empreendimento. Eu falei, vem cá, se você souber que o seu condomínio está em uma causa trabalhista, tem que fazer tal manutenção, vai fazer uma obra de fachada, não tem dinheiro, você compra o imóvel? Então eu falo o seguinte, impactua 100%, porque se você tiver informação, você não compra.